Bem, boa tarde aos vereadores e tal. Meu nome é Luca Franca, eu sou mãe de uma criança do 6º ano da escola da rede municipal de ensino, faço parte do movimento Famílias pela Vida em defesa da educação pública de qualidade e saúde coletiva. Hoje a gente está aqui nessa reunião, a nossa primeira vez no Comitê Emergencial de Crise, e a gente gostaria muito de pontuar que o nosso movimento, que reúne mães de todas as zonas da cidade, está reivindicando que é necessário garantir o ensino remoto emergencial agora. Não há condições epidemiológicas em nenhuma das nossas zonas para que as nossas crianças voltem às salas de aula presencialmente. O que aconteceu nas testagens semana passada só nos deixou muito mais inseguros. Ao invés de passar a segurança de que os professores estão sendo testados com RT-PCR, que a gente vai ter rastreamento, etc., isso não aconteceu e deixou a todas nós profundamente inseguras. E é por isso que a gente está aqui nesse comitê, e é por isso que a gente está insistentemente tentando falar com o secretário municipal de educação, enquanto famílias, enquanto mães de crianças que estão tanto na SEIS, EMEIs, CELs, MFs dessa cidade, para falar sobre a situação que a gente tem encontrado nas nossas escolas, que não tem, muitas delas, garantia de ventilação, muito menos garantia de filtração de ar, que é fundamental para garantir o combate ao coronavírus em todos, e também como é que nós vamos pensar em cima dos protocolos apresentados pela Fiocruz, que coloca, sim, que as escolas são as primeiras que devem abrir quando a pandemia for controlada. E a pandemia na capital do nosso estado, nesse exato momento, não está controlada. Nós temos batido recordes de mortos, a gente tem batido recordes de contaminações na nossa capital e não é possível colocar as nossas crianças, os profissionais de educação e as nossas famílias frente a esse risco. E é por isso que a gente está começando a acompanhar esse espaço para poder colocar a voz e a posição das famílias que compõem os conselhos de escola, os CRECES e também o Movimento Famílias pela Vida. Eu sei que a Kézia é do CRECE e a gente tem várias companheiras que também acompanham vários CRECES por aí. Era isso, vereador. Obrigado, Luca. Boa tarde a todos os aqui presentes, entidades sindicais, vereadores, representantes das famílias. O que o Cinesp vem a trazer aqui, os sindicatos que representam os gestores educacionais, tá? É uma questão muito séria. Algumas foram até tratadas pelos senhores em outras reuniões e a gente não vê a resposta da Secretaria Municipal de Educação, até em atendimento que o próprio comitê colocou, que a Comissão de Educação vem colocando. Né? Foi colocado muito bem a questão do ensino remoto. Nós todos sabemos que a educação, o melhor local seria a escola, mas não nesse momento. Não nesse momento. Né? O agravamento que nós estamos tendo, o aumento de casos mostram exatamente isso. Porém, a prefeitura já foi citada, né, pelo TCM quanto à questão dos tablets. E agora chegou mais uma coisa grave. Está chegando uma informação que as escolas deverão destacar um servidor para fazer as atualizações e configurações finais dos tablets. É inadmissível. Foi comprado um equipamento, agora vai se colocar profissionais que não são técnicos, são professores, são gestores educacionais para configurar equipamentos. Né? Então, realmente isso é muito sério. Um outro ponto que também não está colocado, que nem todos esses equipamentos chegaram. E aí uma crítica que a gente sempre tem feito desde o ano passado. Em respeito ao distanciamento social, esse material deveria ser encaminhado diretamente às famílias, não ir para as unidades educacionais, muitas delas fragilizadas pela questão de segurança. Uma outra questão que aí o Diário Oficial de hoje nos traz, e é sério, a SME ainda está negociando com a gráfica a impressão do material trilhas, o material impresso que tinha no passado para reposição para os novos alunos esse ano. Quem estava no primeiro ano, por exemplo, agora foi para o segundo, ele precisa ter acesso ao livro do segundo ano. Ainda estão negociando. Na conversa do Diário Oficial, que é ali um diálogo, o que nós vemos? A gráfica pedindo uma cópia do material para a prefeitura. E aí a prefeitura fala, nós não temos nenhuma versão impressa, tem lá no nosso portal. Enquanto ainda estão discutindo isso, o material não chegou nas famílias. Nós já estamos em abril. É uma questão de planejamento simples a ser feito, né? Simples a ser feito. E aí uma outra questão grave. As escolas receberam material riquíssimo para quando tivesse a volta, nós entendemos isso, as chamadas salas digitais, computadores, telas, né, projetores, um material muito bom. O que nós já estamos sabendo, pessoal,
esse material não vai ser totalmente instalado. O contrato, por exemplo, em algumas escolas previam 20 equipamentos. Já tem os 20 equipamentos, mas só vai instalar em 13. Por quê? Porque fala que o contrato vai ter que ser aditado. Como é que você faz isso? Você compra uma quantidade de equipamento e você não contrata o serviço de instalação da mesma quantidade? Então, tem alguma coisa estranha acontecendo na secretaria. E aí, uma questão importantíssima que alguns trouxeram, e um detalhe maior. Essa vacinação dos professores e profissionais de educação como um todo, tem vários erros. Primeiro, que não é para todos, é só para quem tem acima de 47 anos. A SME, junto com a Secretaria de Estado da Educação, não divulga um cronograma das demais faixas. E tem uma segregação. Não é somente fazer um cadastro burocrático, que é burocrático. Ele não é liberado, porque o sistema sede é o mesmo usado por todas as escolas, estaduais, municipais, particulares, todas, do estado inteiro. O sistema trava. O sistema trava. Né? Uma outra questão simples para a gente poder refletir. Alguns profissionais estão fora disso. Se a pessoa dá em licença, está fora. O vigia, os seguranças, e algumas unidades que ainda tem esse profissional na escola, ele está fora. Se é uma nota técnica da SME, colocando ele fora. Ele que atende o portão, ele que abre e faz a entrada e saída. Ele está fora. Mas no Estado, é todo mundo. Então, há uma divergência muito grande da SME em relação às regras com o Estado. E isso está dando uma segregação muito grande. Por fim, uma coisa importantíssima. Não era para ter o retorno presencial, mas nem a saúde sabia. Porque a saúde colocou as escolas para serem postos de vacinação, para até colaborar com os processos de vacinação, tanto da Covid quanto da influenza. Colocar a influenza para serem vacinados em pontos como as EMEIs e os Centros de Educação Infantil, os CEIs. A educação infantil está sendo posto para isso. Só que essas unidades também estão com crianças. Qual é o espaço físico? Isso vai gerar aglomeração promovida pela própria falta de diálogo da SME com a SMS, com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, é muito sério isso. E aí, ficou uma questão que vocês trouxeram na última reunião da Comissão de Educação, a gente agradece que vocês trouxeram uma reunião de Comissão de Educação, o secretário, mas ele ficou com várias questões que não responderam a vocês, vereadores. Não respondeu à sociedade. Seria interessante que ele viesse aqui ao comitê de crise, porque a gente vai dizer a realidade. Porque o que ele colocou lá foi só uma parte da questão. Ele não está colocando o dia a dia da escola. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Eu vou pedir licença, Eliseu, que eu vou falar com a câmera fechada, porque senão a minha internet cai. Eu tenho uma instabilidade muito grande aqui. Só registrar a presença da vereadora Sandra Santana. Então, eu gostaria de falar, muita coisa que eu iria falar, a Luca já me contemplou e o Christian também, né? E então, eu vou me ater ao fato, como a Margarida falou, que as escolas, elas são essenciais, e isso ninguém duvida, mas esse termo de serviços essenciais na pandemia não é o mesmo entendimento que nós temos de essencial. Quando a gente começou a usar esse termo, de quais são os serviços essenciais na pandemia, e começou a elencar os serviços essenciais, foi a questão essencial para a vida. A escola não é essencial para salvar vidas neste momento. Então, o que é essencial para a vida neste momento? Quais são os locais que têm que estar abertos nesse momento? São farmácias, são supermercados, porque fornece alimentos, fornece medicação, e agora uma coisa muito essencial para a vida são as consultas médicas nas UBSs. E aí, como pode um governo que luta para dizer que as escolas são essenciais e permite com que não haja atendimento nas UBSs, porque nós estamos num momento de crise? Não é uma contradição isso? Se esse governo estivesse tão preocupado com as nossas crianças, com a saúde mental delas, dos familiares e dos próprios profissionais, ele teria que investir nas UBSs para que a gente tivesse mais profissionais de saúde mental para tratamento. Teria que investir mais nas consultas remotas. Ele teria que investir mais no ensino remoto, né, para que a gente garantisse o distanciamento. Porque já tem muitas pesquisas publicadas dizendo que o único remédio que nós temos nesse momento de garantia total de 100% de salvar vidas é o distanciamento social. Não é nem a vacina, porque a gente não está conseguindo vacinar quase ninguém. É o distanciamento social. Então, como é que a gente consegue ficar tranquilo, os familiares, a população em geral, como a gente consegue ficar tranquilo com um governo, né, com uma total falta de gestão de competência desse tamanho?
né? Porque é muita falta de gestão de competência. Eu tenho acompanhado os trabalhos dessa secretaria, de todos esses governos que passaram, esses últimos 15 anos, e nunca eu consegui ver tamanha incompetência de pessoas numa secretaria de educação como agora. Não tem um que você converse que a gente consiga ter que passe para a gente uma segurança de alguma coisa que está falando, né? Então, assim, é muito complicado. Eles estão visando justamente, unicamente, o lucro, né? É isso que eles estão vivenciando isso. É o financeiro, não é a valorização da vida, né? Então, tão preocupado com a violência doméstica. E qual o investimento que esse governo fez para cuidar da violência doméstica até hoje? Não tem investimento, a gente não vê. Estão preocupados com isso agora, isso sempre existiu. A pandemia, ela não só escancarou essas questões sempre existiram, ela apenas aumentou, como aumentou também a taxa, né, das pessoas que estão passando por necessidade. Então, isso não é de agora, isso não é um problema da escola, isso é um problema geral, isso é um problema de saúde pública, é um problema da segurança pública, é um problema de todos, não é um problema só da educação. Então, a gente não pode ir por esse caminho. E aí, assim, eu não tenho ilusão que esse governo vá dialogar conosco, não, viu, Luca? Não tenho a menor ilusão, porque ele quer dialogar com a elite, ele não quer dialogar conosco, ele não quer dialogar com a população. Ele não quer dialogar com quem elegeu ele quer dialogar com a elite, né? É com isso que ele quer dialogar. E aí, se ele não tem diálogo nem entre eles mesmos, como é que ele vai ter diálogo conosco? Porque nenhuma secretaria dialoga com a outra. Como é que pode uma coisa dessa? Não dá para você entender. Vamos encerrando. Encerrando, eu quero fazer um encaminhamento aqui, Eliseu. Eu gostaria que a gente saísse dessa reunião uma proposta de texto, de posicionamento desse comitê em relação ao que está acontecendo hoje. Não dá para a gente ficar aqui conversando e ficar só aqui isso entre nós. Esse comitê tem que se posicionar, esse comitê tem que produzir um texto, tem que ir para as outras instâncias, tem que ter um aporte maior desse comitê, uma atuação maior. Não dá para ficar aqui reunido a cada 15 dias e não sair nada, não tem inserção nenhuma na sociedade. A gente precisa sair daqui com posicionamento e ir para a rua com ele, tá? Okay. E outra coisa, eu estou me sentindo assim, bastante incomodada com a questão de convidados virem aqui e com todo respeito aos convidados, com todo respeito aos vereadores, com todo respeito a todos os membros desse comitê. As coisas não podem ser feitas dessa maneira. Tem que ser divulgado o nome do convidado que vai vir aqui, nós temos que saber qual é a pauta, as coisas não podem ser atropeladas desse jeito. Nós tivemos 15 dias para se organizar e estamos numa desorganização total hoje aqui. Muito obrigada. Obrigada, professor Eliseu. Boa tarde a todos e a todas. Eu só venho reforçar palavras de colegas aqui que antecederam, e desde já, assim, eu não vou nem me dar o desfrute de responder algumas coisas que, para mim, são insustentáveis dentro desse comitê, porque a gente não está aqui para tumultuar e para arrumar confusão e impedir o verdadeiro sentido desse comitê. Então, eu vou respirar fundo para falar, né? Então, assim, primeiro, na última comissão foi feitas algumas propostas de encaminhamentos, como, por exemplo, já falaram aqui, o Christian já falou, o secretário nesse comitê, né, para esclarecer ou nos dar mais informações a respeito de alguns dados que ele deu junto a vocês. A outra coisa, justamente para a gente evitar determinadas falas incabíveis aqui, é assim, que cada pessoa que esteja nova nesse comitê, inclusive eu, né, faça uma leitura de todo o trabalho que foi feito por esta comissão, com respeito aos vereadores que participaram, firmemente no propósito de buscar soluções para os problemas da educação pública, porque o que me parece é que alguns convidados que a gente nem tem conhecimento, porque a gente tem respeitado isso, né? Ninguém aqui está trazendo convidados do nada, né? Acho que, inclusive,
os rostinhos tinham que aparecer nessa hora, com desrespeito tamanho, como se os vereadores e todos os aqui presentes não tivessem trabalhado. Então, de repente, surgem palavras estranhas aqui, de ideologias, o antecessor aí diz que é da educação, mas está em licença. Eu não entendi muito bem, vem falar de Deus, né? Eu acho que Deus cabe na minha vida particular, na sua, de qualquer um de nós. Eu sou muito crente a Deus, mas aqui não é o espaço disso. Se as crianças, eu também me preocupo muito com as crianças, né? A vida inteira me preocupei com crianças, como a maioria dos que estão aqui. Então, a gente tem que investir na assistência social, a gente tem que investir na segurança pública. Então, a gente tem que buscar outros caminhos além do da educação. A educação também, mas não a única, tá bom? E é isso que eu posso deixar nesse meu momento aqui. Gostaria de falar mais, mas vou respeitar a fala. Parabéns pela fala, acho que você traduziu o que eu pensava, o vereador Eliseu, estamos aqui para dialogar. Queria fazer uma correção, no documento cita cesta verde, na verdade, a cesta que vai ser entregue para as crianças com a verba do PNAE chama-se cesta saudável, tá bom? É uma correção no documento, que na verdade ela não tem nada de verde, né? É uma cesta com alimentos da agricultura familiar e outros que não são. E queria também compartilhar que na sexta passada, na Comissão dos Direitos Humanos, foi propagada a ideia de se instalar um comitê de crise para combate à fome. Porque aqui eu vou ser sincera, neste momento que a gente está muito preocupado em manter as crianças, os alunos, o MOVA também, a SIC está aqui presente, também vai receber, então manter os nossos alunos vivos, porque estando vivos, todos nós conseguimos reativar todos os conhecimentos que perdemos. Foi bem rápida. Um abraço.